Oi, olá moçada. Esse já é o quinto vídeo que eu vou gravar. Deu bugou no comecinho e altas coisas. Mas enfim, vivendo e aprendendo, né? Então vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre o parnasianismo, sobre a tríade, né, de poetas parnasianos. Agora nós vamos falar sobre o simbolismo. O simbolismo é muito tranquilo, certo? Então vamos lá. O simbolismo ele tem o seu berço estético na França e de lá se irradia e inspira poetas mundo afora. O marco foi o livro de poesias Flores do Mal de Charles Baudelaire, livro esse em cujo prefácio, né, você pode observar aí no livro de vocês, é, ele fala sobre a missão da produção poética desse livro. No caso, ele questiona os poetas ilustres que um dia chegaram e dividiram as províncias floridas do domínio poético. A quem vocês acham que ele está se referindo? Os parnasianos. Foram eles que delimitaram o fazer poético, certo? Então, nesse sentido, ele fala que para ele, o fazer poético, então, tendo esse contexto, pareceu-lhe mais difícil, contudo, mais agradável e prazeroso. Por quê? Porque ele há de extrair flores, né? Flores do mal, extrair a beleza do mal. Então, em 1857, nós tivemos, então, Charles Baudelaire falando sobre isso. Então, extrair a beleza de qualquer situação ou objeto. Essa é uma característica do simbolismo. Nas obras do Baudelaire, nós vamos presenciar, além de temas culturais e poéticos tabus, além do satanismo, além de reflexão sobre as condições históricas que conduziu a humanidade até o capitalismo, a questão da opressão dos, é, dos operários das fábricas, né, no auge da Revolução Industrial, seu segundo momento, ele fala de tédio, ele fala de solidão, ele fala de vazio existencial, ele fala de amores fracassados, ele fala da efemeridade, dos prazeres efêmeros, aqueles prazeres que não duram. Então, ele trata de vários temas. Contudo, há que se lembrar que a Revolução Industrial ela é um marco lá do romantismo, certo? Nós estamos no simbolismo, nós já estamos falando do segundo movimento da Revolução Industrial, nós estamos falando do imperialismo, nós estamos falando do colonialismo, neocolonialismo, nós estamos falando das rivalidades ideológicas e políticas que advêm entre países monarquistas e republicanos, o contexto que vai sendo construído para a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, esse final de século, a Belle Époque, é marcado por muita coisa, ok? Então, nós estamos no auge da Revolução. O que essa Revolução Industrial trouxe? A automação. A automação, ela me leva ao quadro de quê? Da obsolescência do homem perante a máquina. Então, a tecnologia veio, mas ela não foi algo que entrou na nossa vida com uma proposta de inclusão, né? Porque parece que a cada dia que passa, as pessoas que estão menos preparadas para esse contexto tecnológico, elas vão ficando excluídas. Nós já temos uma gama de profissões que desapareceram. Pois bem, então com a automação da indústria veio a objetificação humana. É lógico, né? Uma máquina faz o que 10 homens faziam. Ela faz em menos tempo, ela faz com menor custo. E
em um tempo muito mais ligeirinho, não é isso? Então, se eu tenho uma aceleração da produção, consequentemente, eu estou produzindo mais coisas, eu vendo mais coisas, vendendo mais coisas, eu estou estabelecendo uma relação de consumismo. E aí você vê, nós estamos falando de uma época em que o cientificismo e o progresso, eles viram assim algo eufórico. Eles são pura euforia para as pessoas desse tempo. Então, ninguém para pensar no cenário de exclusão que o capitalismo, no lastro de exclusão que ele vem deixando. Ninguém fala. Mas você vê, desde o romantismo, os nossos poetas eles vinham adoecendo por conta disso, né? Eles se deprimiam, o mundo não era como eles haviam imaginado. Pois bem, então a gente vê que esse contexto de excesso de racionalismo, materialismo, o positivismo, o cientificismo, ele trouxe também uma forte crise social, né, uma forte crise econômica. E se eu estou vivendo nessa época, o cenário é de inquietação, de aflição, de pessimismo, porque, nossa, o mundo racional, ele me trouxe crise, então qual é? Então, nesse momento, eu tenho as pessoas vivendo uma egrégora de pessimismo. Beleza. Então, o que vai acontecer? Quem são esses poetas dessa geração? Eles vão romper com o racionalismo, eles vão romper com o positivismo, eles voltam-se para o interior, eles voltam-se para o irracional, eles voltam-se para o sonho, eles voltam-se para o misticismo, eles voltam-se para a fé, eles voltam-se para o inconsciente, eles voltam-se para a intuição. O inconsciente é uma discussão que vai começando a ganhar força, né? Lembra do Freud? Pois é. Então, a linguagem simbolista, ela é uma linguagem que ela não vai apresentar a realidade, ela vai simplesmente sugerir. Cabe a você fazer a leitura e interpretação dessas sensações intensas e refinadas que os autores tentam passar através de seus poemas, para que então você possa decodificar, para que você possa se apropriar do sentido. Agora, cuidado, você só pode se apropriar dos sentidos, da essência das coisas, se você tem leitura. Se você sabe o valor exato de cada palavra, a diferença entre conceito e definição, certo? Por quê? Caso contrário, se você tem uma leitura incipiente, você não vai dar conta de decodificar essa linguagem hermética, porque na realidade o hermetismo ele está ligado a uma construção através de metáforas, comparações e que mais? Sugestões, vocábulos abstratos que o indivíduo de pouca leitura ou leitura superficial não vai acompanhar, certo? Então, nós temos nesse simbolismo uma presença do impressionismo. O que vai ser esse impressionismo? É um jeito de traduzir as minhas impressões sobre as coisas que eu vejo, que eu observo, através dos meus sentidos. Então, o simbolismo ele se aproxima muito da estética impressionista, da pintura, nesse sentido, porque ele tenta se apropriar daquela percepção que eu tenho sobre as coisas, paisagens, pessoas, através dos meus sentidos. Lembra daquela questão do jogo de luz, de uma pintura em que a figura é meio dissoluta. Por quê? Porque eu não trabalho mais com o contorno do preto, uma cor se encontra com a outra, eu tenho os efeitos de luz e cor, sugestão, não se afirma nada. Então,
há que se reconhecer que, além dessa pintura impressionista que é, combina muito com a proposta do simbolismo na literatura, nós temos também a pintura simbolista. E a pintura simbolista, ela caminha junto com o simbolismo estética literária. Por quê? Em que sentido? Quando ele se apropria tematicamente da mística, de uma vida mística. Trata-se de vários temas, mas sempre à luz de um misticismo, à luz de uma alegoria, fala-se sobre o tempo, o amor, enfim. Então, a essência sentimental das coisas é valorada. Lógico que num casamento entre irracional e espiritual. Então, nós temos na pintura, nesse sentido, nós temos Klimt, nós temos Redon. No livro de vocês, vocês têm algumas referências aí. Lembrando que a literatura impressionista, já que eu estou falando de simbolismo, né, eu tenho então uma literatura que vai tratar de quê? Da descrição das impressões, dos aspectos psicológicos das personagens, as impressões sensoriais, a tentativa de buscar reconstruir um tempo que não existe. É um tempo psicológico. O autor ele vai tentar enfocar os sentimentos individuais em um tempo que não existe mais. Então, é uma literatura memorialista, em que a memória é um dos elementos mais importantes. E quem foram os dois grandes representantes da literatura brasileira? Graça Aranha e Raul Pompeia. Confere? Pois bem, então, depois do impressionismo, lá nas artes plásticas, nós temos o pós-impressionismo. O que vai ser o pós-impressionismo? É toda aquela estética que vem em seguida. Eu posso pensar no pós-impressionismo enquanto a arte do pontilhismo, etc., mas eu posso me referir a pós-impressionismo como todas as tendências que advêm, né? Daí, que vem após o impressionismo, então cubismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo, certo? Bom, e o que a gente sabe que essas estéticas vão explorar? Figuras geométricas, intensidade das cores, bidimensionalidade. Uma outra coisa que acontece é a fluidez dos artistas. Então, Van Gogh ele não foi só impressionista, só expressionista, só. Então, a gente tem. Não que ele seja. Mas nós temos um trânsito, porque se tem algo que é característico dessa literatura, é o experimentalismo, certo? Que mais? Então, o simbolismo ele surge na França, em 1857, com a publicação de Flores do Mal, do Baudelaire. Em 1866, na revista Parnasso Contemporâneo, apesar do título, ela tratava das abordagens, né, estéticas do período, em tudo que estava em trânsito. Então, nós tivemos Baudelaire, Verlaine, Mallarmé publicando suas obras, o público tendo contato. Em 66, no jornal Le Figaro, o Jean Moraes, ele publicou um manifesto do simbolismo, em que ele afirma que a finalidade da arte não é explicar nada, nem dizer, chegar e falar, é isso. É simplesmente sugerir, que cabe a você, leitor, tentar captar a realidade e a essência da realidade. Então, o simbolismo é uma literatura que vai trabalhar com a essência. Lembram lá do platonismo? Então, essa literatura é uma literatura em que os símbolos eles passam a ser plurissignificativos. Eu tenho perdão, eu tenho a presença, né, as influências do platonismo, quando eu tenho a oposição entre o mundo das aparências e o mundo das essências, a realidade e o lugar onde residem as ideias mais puras, a verdade, a essência das coisas. Então, é uma literatura de alta sugestividade, musicalidade na sua expressão. Alguns autores trabalharam com os versos decassílabos, outros optaram por trabalhar com as redondilhas, como é o caso de alguns brasileiros, ok?
Então, tivemos ainda Arthur Rimbaud, em 1873, publicando as vogais, e a partir da publicação disso, ali em 1881, chegou um crítico literário, Paul Bourget, e escreveu a teoria da decadência, onde foi utilizada pela primeira vez a expressão decadentista e decadente, decadentismo, decadência, decadente. Essas expressões foram utilizadas nesse manifesto da decadência. Por quê? O que era decadente? Para ele, crítico literário, assim como outros, né, pares, esses poetas do simbolismo, eles não passavam de indivíduos perdidos, que não se encontravam no mundo. Então, eles olhavam para esses jovens, nefilibatas, vivem com a cabeça nas nuvens, não tem sentido. Então, começou-se a falar também, quando se fala em simbolismo, se fala da literatura decadentista, a gente está falando dessa relação que foi estabelecida a partir desse artigo, desse manifesto. Contudo, no modernismo português, nós sabemos que existe a presença, né, do decadentismo, que é uma presença do simbolismo em uma das fases de um dos poetas lá, que depois a gente vai falar. Em Portugal, nós tivemos, então, Eugênio de Castro, Antônio Nobre, Camilo Peçanha, Júlio Dantas e Raul Brandão, né? Então, aqui, veja, nós temos a questão dessa noite estrelada sobre o Ródano, ok? Impressão, as impressões que a paisagem causou, apreensão através do sentido. Aqui nós temos, no caso, o realista Gustave Courbet confrontando, né? O que ele afirma sobre a arte? Então vamos lá, você tem um artista no centro da tela, rodeado ali por uma musa, né? Talvez pode ser uma musa, pode ser a moça que vai posar para ele, ou que já posou em outra tela, mas enfim, essa referência da mulher nua, né? Das formas arredondadas, a mulher voluptuosa, o que a gente percebe? Uma referência, olha bem o cenário que ele pinta, né? Uma paisagem bucólica, que tem o seu quê de lirismo, uma paisagem natural, isso nos remete a quê? A algo clássico, né? Você não vê experimentalismo nessa arte. De um lado, à sua direita, você tem um grupo que parece uma representatividade dos burgueses, e do outro, à sua esquerda, você observa pessoas mais simples, vestidas com indumentárias muito diferentes umas das outras, uma mulher sentada ao chão, se tem crianças, se tem cachorro, tá? Então, segundo o Gustavo Courbet, o que é a arte? Qual que é o papel da arte? Segundo ele, é justamente a arte que impede que as pessoas, né, vejam umas às outras, porque a arte ela existe para atender a quem? A burguesia, a atender as expectativas da nobreza. Então, nesse sentido, o que separa as pessoas, o que separa os mundos é a própria arte. Quando, segundo ele, por ser realista, a arte deveria aproximar as pessoas. Não é isso que a gente vê nos romances realistas, quando burguesia e proletariado começam a se confrontar, com exceção ali, né, de Machado de Assis, quando ele começa a fazer a crítica da burguesia, ele escreve sobre a burguesia, etc., mas em outras obras, contos, crônicas, nós percebemos esse confronto, não se fala só da burguesia ou só, né, do proletariado. Então, agora a gente vai falar da humanidade. Então, passando por aí, nós temos agora como que a gente vai pensar o simbolismo, tá? No Brasil. Como é que isso acontece? Simbolismo no Brasil. O que a gente sabe? Então, nós temos dois grandes poetas, Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães.
que é sobrinho neto do Bernardo Guimarães, o autor da Escravizaura. Ótimo. Ok. Então, em 1893, o Cruz de Souza ele publicou Missal e Broquéis. Missal é um livro de cânticos e orações da missa. Broquéis no plural, é o quê? Escudo, tá? Então, Missal é um livro de poema em prosa, ok? E Broquéis é um livro de poesia normal, do jeito que a gente conhece. Muito bem. Silvia, não existia nenhum autor antes do Cruz de Souza? Não tem outros nomes na literatura simbolista brasileira? Temos outros nomes. Nós temos Medeiros e Albuquerque, que chegou a publicar em 1887, 5 anos antes do Cruz de Souza publicar as suas obras. Ele chegou a publicar lá Canções da Decadência. Contudo, ele não chegou lá. Ele não é o melhor representante do período, por esta ou aquela razão, que os críticos, né, bateram o martelo para Cruz de Souza e Afonso de Guimarães. Em 1891, 2 anos antes do Cruz de Souza publicar os seus livros, ele escreveu um manifesto, o primeiro, né, teve o lançamento do primeiro manifesto simbolista num jornal lá do Rio de Janeiro, que ele assinou junto com Emiliano Perneta, Bernardino Lopes e Oscar Rosas. Ok. Não teve mais ninguém? Teve o Lopes Filho, um poeta cearense que pertencia à padaria espiritual. Lembra da padaria espiritual da última aula que nós falamos? Dos nossos autores, que é um grupo, né, de poetas lá do Ceará. Pois bem, ele publicou, né, Fantos. Não colou? Não. Em 1895, 2 anos depois da publicação de Missal e Broquéis, nós tivemos Lívio Barreto publicando Dolentes. Ele também vem lá do Nordeste. Ok, mas também não vingou. Deu para quem? Afonso de Guimarães. Beleza. Então, quando a gente fala Missal e Broquéis, tá aí, poemas em prosas, poemas em verso. E quais são as características? Continuam as mesmas características, sobretudo se eu considerar que existe a influência deste ou daquele autor francês sobre este ou aquele autor brasileiro. Então vamos lá, eu tenho o subjetivismo, eu tenho o individualismo, a imaginação, a valorização do mundo interior do indivíduo. A poesia é difícil porque ela fala sobre o eu profundo, sobre as emoções que manifestam os desejos íntimos da pessoa, a sua visão mais pessoal e mais sombria de mundo. Então, é difícil? Porque você está adentrando no universo de uma outra pessoa, tá? Então, as percepções dela sobre o mundo interior são sugestões. Por mais que ela explique, lembra daquele exemplo? Quando você chega ao médico e ele fala, o que você está sentindo? E você fala, sabe quando, assim, que nem uma agulhada, eu sinto uma dor que é uma agulhada. Como é que você sabe que é uma agulhada? Você já deve ter tido a experiência da agulhada, né? Porque, enfim. E aí você tem a questão do conteúdo irracional. Por que é chamado de irracional, decadente? Porque os poemas eles são vagos. Vagos em que sentido? Quanto às ideias, esses autores eles não passam de sonhadores para os críticos mais, né, tradicionais. Quanto ao conteúdo, as ideias são todas nubladas, imprecisas, ok? E quanto à linguagem, inatingível. Por quê? Porque você sugere, através de metáfora, comparação, aliteração, assonância, você não afirma, você conduz o indivíduo para perceber a essência da coisa. Agora, se é um indivíduo de pouca leitura, será que ele vai dar conta? Não vai, né? Então, nesse sentido, você observa o quê? Nós vamos falar do simbolismo no Brasil falando dos dois principais autores do período,
que são, a saber, Cruz de Souza, também conhecido como nosso Dante Negro, tá? E também o Alfonso de Guimarães. Então, o que a gente sabe sobre o Cruz de Souza? Além de ter epíteto de Dante Negro, o Cisne Negro, ok. Ele nasceu no sul do país, tá? Era filho de escravos forros, alforriados, e o Marechal Guilherme Xavier de Souza, que era o antigo dono, né, dos pais dele, ele acabou junto com a sua esposa, os dois acabaram por adotá-lo, muito pequenininho ainda, muito jovenzinho. Então, como a esposa do Marechal não podia ter filho, ela devotou todo o amor, todo o cuidado na figura dele. Ela fez dele assim um menino estudado, ele aprendeu latim, francês, ele era poliglota, ele lia, falava, escrevia em vários idiomas. Ele era totalmente acima, né, das expectativas de qualquer pessoa, né, naquele tempo. E mais, ele era negro, né? Então isso o colocava numa esfera muito superior a muita gente, sobretudo os brancos, né, que não se conformavam com essa ideia. Então, quando o Marechal morre, ele sai e mete a cara no jornalismo para fazer dinheiro, né? Que ele não ia viver às custas lá da esposa do Marechal, embora sempre tenha sido muito grato, né? Era uma relação muito familiar mesmo. Enfim, e nós temos, assim, alguns críticos que enchem, né, os pacovás falando, é porque o Cruz de Souza, ele não fez uma literatura panfletária sobre o preconceito, sobre a escravidão. Gente, quem fez isso foi quem? Foi lá, lembra quem que é o príncipe dos poetas? Castro Alves. Ele aqui, né, a gente já está quase na virada de um novo século. Não é que acabou a escravidão, o preconceito racial. Isso daí nós vamos morrer, a Terra vai dar reboot e vai continuar existindo. Eu estou falando de algo que tem a ver com como o ser humano se comporta em relação ao outro. E não adianta criminalizar nada disso, por incrível que pareça, porque a gente tem que educar a emoção da pessoa para o respeito, para o amor, para o acolhimento, né? Então, o que a gente observa? Ele escreveu sim, ele combateu o preconceito do seu tempo, ele combateu a escravidão do jeito dele, através do jornal, com muitos artigos, muitas publicações, ele não dava descanso. E, dá licença, a poesia dele era um espaço para ele tratar de outras coisas, das dores dele, né? Então, veja, que tipo de dor, Silvia? Pô, cara culto, genial, passa num concurso para promotor. Não assumiu porque ele não era competente o suficiente? De longe ele era o melhor candidato, não deixaram assumir porque era negro, onde já se viu um promotor negro. Isso no sul do Brasil, porque quando a gente fala lá do norte, nordeste do país, a gente já tem uma outra configuração. Um pouco entre o arcadismo e o romantismo, nós já tínhamos professoras negras, nós tínhamos mulheres negras produzindo literatura. Agora, o mercado literário, os críticos literários, eles não acolheram. Quando a gente fala da presença negra, a gente fala o quê? Da Carolina, né? Recentemente aí. Agora, e no passado, a gente não tem? Tem, só que aí já é um problema da academia literária, né? Não é meu problema, nem problema de vocês. É o problema do preconceito dentro da própria academia literária. E isso a literatura ainda vai ter que passar a limpo, né? Essa história e dar o crédito para essas pessoas. Pois bem. Então, ele escreveu um livro em parceria com um colega e depois ele segue para o Rio de Janeiro. Em 1893, então ele publica as obras dele. Até aí, tudo bem. Casa-se, né?
E aí ele passa por mais dois baques, né? Não bastasse a condição dele, um cara culto, estudado, poliglota, negro, né? Numa sociedade racista, preconceituosa, ainda com resquícios de escravidão. Essa esposa dele, ela fica, né? Ela sofre de loucura, eu não sei, esquizofrenia, não sei o que, não sei o que, eu sei que ela enlouqueceu, perdeu, né, o contato, e então a gente vai ter também um outro ponto de dor, que além da esposa que enlouqueceu, né, morreu, viveu até os últimos dias totalmente perdida num outro mundinho. Dos 4 filhos que ele teve, os 4 morreram muito cedo por conta da tuberculose. Aí isso daí para ele foi um baque. Ele também não aguentou. Ele também adoeceu de tuberculose. Ele também morreu. Reza a lenda que ele morreu em Minas Gerais e que o corpo dele foi trasladado no trem, num vagão em que estavam transportando animais, né? Enfim, as características dele, a musicalidade, com muito uso de aliteração, assonância, a presença do individualismo, do sensualismo, o desespero frente à necessidade de acalmar, apaziguar a mente, o coração, né? Então, no espaço poético dele, ele tratou das dores dele. Tem problema se ele não fez uma literatura engajada? Não, né, gente? Enfim, aí você vai observar que a literatura dele tem muita referência à cor branca, à translucidez, a transparências. Por quê? Porque tudo que remete à transcendência e ao branco, ao oposto, né, da sua cor de pele, tem uma outra representatividade, tem uma outra leitura, né? A gente olha como essas coisas acontecem e aí o negro e o branco, né? Os, esses dualismos da literatura. Tratou também de temática espiritualista, assim, a questão da espiritualidade na literatura, do simbolismo, gente, eles misturam os preceitos do budismo, do espiritualismo, do espiritismo, do catolicismo. O que vale é a ideia universal da espiritualidade, né? O sentimento de conexão com algo superior. E aí vem o Alfonso de Guimarães, o nosso querido, o Solitário de Mariana. Ele teve também, né, um trauma na sua vida, ele perdeu essa noiva Constança que às vésperas do casamento, então assim é um amor frustrado, um amor irrealizado. Então a gente vê que essa presença da mulher vai ser uma constante na obra dele, sobretudo em relação à conexão que ele vai fazer da figura da mulher com a espiritualidade. Essa mulher é sempre num papel de anjo, é sempre vista, representada como um anjo ou uma criatura, né, superior do céu, do paraíso, tá? Então, assim, esse tom místico dele também tem a ver com a questão de aceitar e se resignar diante da própria vida que ele teve. O que ele ia fazer? Ia se drogar até morrer? Ia encher a cara, igual o Fagundes Varela bebia enlouquecidamente por causa da morte do filho? Ok, aconteceu, não posso mudar essa realidade, choro, curto o meu luto e fazer o quê? Né? Vão me matar? Cara, ele teve uma vida depois disso, né? Ele é conhecido como Solitário de Mariana porque ele tinha uma natureza introspectiva. E então, assim, ele foi um dos poetas que explorou a estrutura clássica dos decassílabos, né? Mas também ele foi para o lado das redondilhas. E para quem lembra do Ismalha, né? Então, o tom místico da questão da aceitação, a resignação perante as suas dores.
Pensa, ele era um cara que tinha em sua literatura essa busca constante de entender a morte, né? Qual é o sentido da morte? Ele tratava do amor impossível, ele tratava dessa solidão, dessa inadaptação ao mundo. Por quê? Porque quem ele amava o deixou sozinho, né? Então ele não consegue se ajustar ao mundo. Só que depois disso ele encontra uma outra pessoa, se casa, tem filhos e leva uma vida, né, muito tranquila. Contudo, sempre com aquela natureza introspectiva, muito centrada. E como ele morava em Mariana, Minas Gerais, e ele tinha essa natureza, tinha essa história toda desse passado dele, ele foi, né, apelidado pelas pessoas como o solitário de Mariana. E a cidade de Mariana, em Minas Gerais, era conhecida como a Torre de Marfim, do Alfonso de Guimarães. É isso, criançada, a gente fica por aqui. No mais, vocês enviem as tarefinhas para o e-mail para eu ir dando baixa, tá? Beijo, fico por aqui. Saudade, tchau, tchau. Até a próxima.